para te dizer que existe um Jesus que restaura vaso quebrado. Existe um Jesus que ele está observando você aonde você está. Existe um Jesus que quer falar ao seu coração. Basta que você dê lugar a ele. Basta que você abra os teus ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo, que te trouxe aqui para ouvir uma palavra de Deus. E a palavra que Deus ele colocar ao meu coração nesta noite é uma palavra que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 18. No versículo 1 a seguir vai dizer assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Para que nós possamos adentrar esta palavra que vem do céu para o meu e para o seu coração. Primeiro eu quero orar por você que me escuta através dessa aparelhagem de som, porque este é o momento mais importante nesta noite. Hoje eu tenho certeza que o inimigo está tentando falar ao seu ouvido, para que você não preste atenção na palavra, para que o inimigo roube de você a oportunidade que Jesus hoje te dá de se achegar-se a ele, porque a palavra de Deus ela diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Soberano Deus eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, aqui está o teu povo. Aqui está, Senhor, o bairro de Perus nas tuas mãos. Senhor, tu conheces cada vida que tem passado por este caminho. Tu conheces cada alma, Senhor. Tu conheces o profundo e o escondido. Então, Senhor, nessa noite nós te pedimos: repreende, Senhor, todo ladrão da semente. Repreende, ó Deus, todo ladrão da palavra. Repreende nessa noite toda, meu Pai, obra contrária que quer impedir o teu servo de ouvir a tua voz. Senhor, é no teu nome que nós estamos reunidos. É no teu nome que nós viemos buscar a tua palavra. E eu creio, Senhor, que tu tens algo a fazer no coração dessas vidas, em nome de Jesus. Para entendermos, irmãos, esta palavra, precisamos primeiro compreender o contexto histórico do que estava acontecendo ao povo de Israel. A Bíblia ela vai dizer que o povo, apesar de ter sido salvo da escravidão no Egito, apesar de Deus ter demonstrado o seu amor e a sua misericórdia por diversas vezes, dando grandes vitórias, dando grandes livramentos, mesmo assim o povo, ele não se voltava para Deus. O povo endurecia o seu coração e não ouvia a voz do Espírito Santo e estava seguindo o seu próprio caminho, estava seguindo a sua própria verdade, estava achando que poderia ser alguma coisa sem Deus. Estavam buscando os desejos do seu coração e não aquilo que Deus havia determinado para eles. E a palavra de Deus ela vai nos dizer que Deus, ele não é um Deus distante. Deus não é um Deus que gosta de ver o seu povo sofrendo, em angústia, em desespero, escravizado. Não, Deus é um Deus de amor. É um Deus que quer relacionamento. É um Deus que chama os seus filhos a voltar-se a Ele. E nesse contexto, Deus, por a sua infinita misericórdia,
ele chama o profeta Jeremias. Jeremias, quando é chamado por Deus, ele se assusta diante da grandeza de Deus, e ele fala: Senhor, eu sou só uma criança, Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não posso nada. E a primeira lição que fica é que não é pelas suas forças, que não é de você mesmo. Talvez você esteja me escutando e pensando: eu não consigo sozinho, eu não consigo largar o vício, eu não consigo largar as drogas, eu não consigo largar a bebida. Mas nós estamos anunciando nessa noite um Jesus que tem o poder para desfazer todas as obras do diabo. Nós estamos pregando um Jesus que tem o poder de mudar a sua história, que tem o poder de mudar a sua vida. Talvez você tenha sido abandonado, talvez você tenha sido desprezado, talvez o homem tenha olhado para você e tenha colocado um ponto final. Mas Jesus hoje, ele quer renovar vasos. Jesus hoje, ele quer restaurar o caído. Jesus hoje, ele quer alcançar aquele que está enfermo, porque Jesus, ele não veio para os... E a palavra vai nos dizer que Jeremias, ele começa a profetizar, e Jeremias começa a dizer ao povo: voltai-vos para o Senhor, buscai o Senhor, venham para perto do Senhor, porque Ele tem pensamentos de bem e não de mal. O Senhor quer restaurar o povo, o Senhor quer restaurar as famílias. E o povo não ouvia, endurecia o coração. E Jeremias, ele não entendia o porquê de tanta dureza de coração. Ele não entendia o porquê que o seu povo estava longe dos caminhos de Deus. E aí ele começa a orar e a buscar a presença de Deus. E na presença de Deus, o Espírito Santo fala com ele e diz: levanta e desce à casa do oleiro, e lá vou fazer você ouvir as minhas palavras. É que para ouvir a Deus é necessário descer. Descer de onde, pregador? Descer do seu pedestal, descer da vida que você acha que está seguindo, que é uma vida correta. A Bíblia, ela vai dizer que há caminhos para o homem, que eles parecem ser certos, mas eles são caminhos de morte. Talvez você tenha seguido um caminho até aqui, talvez esse caminho parecia até agradável, aquele caminho que trazia amigos, traziam pessoas para perto de você. Mas esse caminho, de repente, ele se tornou tortuoso. Esse caminho, de repente, se tornou um caminho que trouxe dor, que trouxe angústia, que trouxe tristeza. E está aí você agora me ouvindo. A depressão tentando te assolar, a depressão tentando te destruir, o inimigo tentando contra a sua família. Talvez você tenha perdido tudo, o emprego. Talvez você tenha perdido o dinheiro que você tinha. E também, quando você perdeu essas coisas, os amigos te abandonaram, porque você achou que estava seguindo um caminho bom, um caminho de vitória, mas na verdade era um caminho do engano. Jesus está aqui hoje falando com você e te dizendo: vem, filho meu, eu restauro o vaso quebrado. Talvez você seja um vaso quebrado, e a Bíblia vai dizer que o vaso, ele se quebrou na mão do oleiro. Mas a palavra, ela não vai dizer, irmãos, que Deus, ele jogou o vaso. Muito pelo contrário, Jesus hoje está aqui para derramar a água do Espírito Santo sobre a sua vida, para amolecer esse barro ressecado que é você, para mudar a história da sua vida. Mas para isso é necessário que você compreenda que você trilhou um caminho que não era o caminho de Deus, que não era o caminho que Jesus, ele queria para a sua vida. E é por isso que você está passando por isso. Talvez você esteja aí agora achando que não tem valor, achando que ninguém mais olha para você. Mas Jesus Cristo nos trouxe aqui nessa noite para te dizer: mudar. Ainda tem como Deus refazer a sua história, não pela força do homem, não pela força daquilo que o homem tem para te oferecer, mas através do Espírito Santo que fala ao teu coração. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que Jeremias, ele prega o povo, e o povo não entendia, e o povo não compreendia, e o povo endurecia o coração.
Mas Jesus, Ele é um Deus que jamais deixou de acreditar, que jamais deixou de olhar para os teus filhos e desejar e ansiar para que eles se voltassem para Deus. Glória ao Senhor. Eu sei que você, Espírito Santo, fala ao meu coração que você está quebrado por dentro, que o inimigo te atacou, que o inimigo colocou tropeços no seu caminho, e por causa disso você está aí triste, achando que não há uma saída. Mas eu quero te dizer que se você tem fome, Ele é o pão da vida. Se você tem sede, Ele é a água da vida que brota para a eternidade. Se você está em trevas, Ele é a luz do mundo. Se você está perdido, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Talvez você esteja me ouvindo e esteja cansado, esteja angustiado, esteja triste, esteja pensando que Deus desistiu de você. Mas Jesus nos trouxe aqui para te dizer que basta você dar um espaço para Deus. A Bíblia ela vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe o que isso significa, irmão? Que não importa o erro que você cometeu, não importa se você se acha uma boa pessoa, não importa se você acha que os seus atos de justiça, eles podem te justificar, porque a única coisa que pode justificar o homem é Jesus. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele quer renovar a sua história, Ele quer construir algo novo em você. Chega de sofrer, chega de viver aprisionado, chega de viver angustiado. Hoje Jesus Cristo Ele fala para você: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus Cristo Ele está te dizendo: pode vir do jeito que você está. Eu ainda restauro o vaso quebrado, eu ainda renovo as forças daqueles que creem. Então você só precisa dar lugar ao Espírito Santo. Você precisa apenas entender que você não é nada sem Deus, que você não pode nada sem Deus, que foi Deus e na sua infinita misericórdia que te deu tantos livramentos, que te deu condições de você estar aqui hoje ouvindo essa palavra. E a palavra de Deus é esta para a sua vida. Deus quer restaurar a sua história. Deus, Ele quer restaurar a sua vida para roubar, para matar e para destruir. Talvez que o inimigo tenha roubado a sua alegria, talvez que o inimigo tenha roubado aquilo que você tinha de mais precioso, tenha colocado depressão em você, ansiedade. Você não consegue parar, você não consegue ouvir, mas Jesus Cristo Ele está te chamando hoje falando: eu tenho vida em abundância. Basta você crer, basta você vir. E todas as vezes que Jesus Ele chama alguém, esse Jesus veio para te livrar do pecado, que Jesus veio para te restaurar, que Jesus veio para te libertar. A palavra de Deus ela diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje nós estamos anunciando o Evangelho para você. Hoje nós estamos anunciando um Jesus que salva, um Jesus que cura, um Jesus que restaura, um Jesus que move o céu para te alcançar. Talvez você não tinha força de si mesmo para se deslocar até uma igreja, para ouvir a voz dentro de um templo, mas Jesus Cristo nos trouxe aqui para te dizer: ainda há esperança para a árvore que foi cortada, porque Jesus Cristo está vivo, e pela vida de Jesus Cristo nós temos acesso ao Pai. Hoje Jesus Ele te diz: vinde a mim, meu filho,
pode estar quebrado, pode estar rachado, o mundo pode ter te abandonado, o mundo pode ter virado as costas, o mundo pode ter desprezado você. Essa mensagem se perguntando: Senhor, ainda há esperança para mim? Senhor, eu errei tanto. Senhor, eu fui por caminhos que não te agradaram e hoje eu estou tão longe que eu não consigo mais voltar sozinho, que eu não consigo mais dar um passo. Vem até aqui. Tome